Olá! Este é o quarto vídeo de uma série de videoaulas sobre o sistema privado em saúde. Neste vídeo vamos falar um pouco como se dá a regulação do setor privado de saúde brasileiro pelo Estado. Para tanto, vamos abordar primeiramente a Lei 9656, de 1998, e depois falaremos sobre a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A Lei 9656 é a lei que regulamenta os planos de seguros privados de saúde no Brasil. Ela foi promulgada em 1998, depois de mais de 3 décadas sem que houvesse qualquer mecanismo efetivo de regulação e controle do setor privado em saúde no país. Esse setor cresceu muito ao longo dos anos 90, devido à baixa qualidade dos serviços públicos vinculados ao então recém-criado Sistema Único de Saúde. Esses serviços se encontravam subfinanciados e pressionados por uma grande demanda, resultante da então recente universalização do direito à saúde. Essa lei trouxe inúmeros avanços ao coibir abusos, como a negação de cobertura a idosos e pacientes HIV positivos, o não atendimento a gestantes de risco e o reajuste abusivo de mensalidades. Vejamos o que mais essa lei estabeleceu. 1. Os planos de saúde passaram a ser obrigados a proporcionar cobertura para todos os agravos existentes na CID, a Classificação Internacional de Doenças. 2. Foi proibida a negação de cobertura em razão da idade e da existência de condições de saúde prévias após um período de carência de 24 meses. 3. Os preços dos planos foram vinculados às faixas etárias e aumentos para maiores de 60 anos passaram a ser permitidos apenas de forma escalonada. 4. A garantia de manutenção de coberturas para aposentados e desempregados, por tempo determinado, passou a ser obrigatória nos planos empresariais. 5. A lei proibiu a negação de coberturas em razão da quantidade e do valor máximo de procedimentos e dias de internação. 6. Por fim, a lei estabeleceu o ressarcimento do SUS por serviços prestados a clientes de planos privados de saúde. Ou seja, se um usuário de um plano de saúde for atendido pelo SUS, o plano deve ressarcir o gasto público que o SUS teve com esse usuário. Apesar de todos esses avanços, a regulamentação do setor privado de saúde ainda apresenta inúmeros problemas. Ao longo do tempo, muitos artigos foram revogados e outros tantos foram expandidos como resultados de inúmeros embates entre defensores dos direitos de clientes e das empresas. Por esse motivo, a legislação permanece confusa em alguns pontos, o que contribui para a adoção frequente de recursos judiciais por ambas as partes. Além disso, o acesso a alguns procedimentos de alto custo, como transplante de fígado e de coração, foi considerado posteriormente como não obrigatório, e o ressarcimento do SUS foi prejudicado ao longo de vários anos por questões técnicas, como dificuldades na comunicação entre sistemas de informação e questões jurídicas frequentes, como até mesmo o questionamento sobre a sua constitucionalidade. Apenas em 2018, ou seja, 20 anos após a promulgação da lei, o Supremo Tribunal Federal declarou, enfim, que o ressarcimento do SUS não infringe a Constituição. Vamos falar agora da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Ela foi criada pela Lei 9961 no ano 2000, como uma autarquia especial com autonomia administrativa e financeira. Assim como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a ANS tem independência para a tomada de decisões técnicas e seus diretores contam com mandatos fixos. Ela deve agir em defesa do interesse público de forma técnica e imparcial, ou seja, sem obrigação de favorecer usuários ou empresas. Além disso, ela deve normatizar, controlar e fiscalizar as atividades do setor privado em saúde. Vamos resumir aqui as principais competências da ANS. 1. Em primeiro lugar, essa agência é responsável por autorizar o registro e funcionamento de empresas e planos privados, bem como sua cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário. Ela também deve autorizar um plano a requerer falência e proceder com a liquidação extrajudicial, caso necessário. 2. A ANS deve também fixar critérios para o credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviços. 3. Cabe também à agência avaliar a capacidade técnico-operacional das empresas de planos privados,
para garantir a compatibilidade da cobertura com os recursos disponíveis na sua área de abrangência geográfica. 4. Caso uma operadora tenha problemas em assumir sua responsabilidade contratual com clientes e prestadores de serviços, a ANS deve instituir processos de controle e desenvolvimento de sua recuperação financeira. Se a operadora perder as condições de atuar no mercado, a ANS deve determinar e acompanhar o processo conhecido como alienação da carteira, ou seja, a transferência de seus clientes para outras empresas. 5. Ela deve normatizar o uso, pelos planos de saúde, de dispositivos para racionar o acesso aos serviços, como autorizações para realização de procedimentos, solicitação de segunda opinião, sugestão de mudança de conduta diagnósticas ou terapêuticas e outros. 6. A ANS deve definir o que são doenças e lesões pré-existentes, bem como resguardar a cobertura de problemas não relacionados com essas condições. Além disso, deve zelar pela observância dos prazos estipulados de carência para a cobertura das condições pré-existentes. 7. Ela deve detalhar também as coberturas obrigatórias. Para isso, deve manter e atualizar um rol de procedimentos que deve constar da oferta de serviços das empresas e suas coberturas obrigatórias. 8. Por fim, a ANS deve monitorar preços e autorizar reajustes, estabelecer regras gerais para os contratos que serão assinados entre as operadoras e seus clientes, aplicar penalidades e multas quando necessário, elaborar normas para o ressarcimento do SUS e, de uma forma geral, fiscalizar as atividades das operadoras, estabelecendo parâmetros e indicadores de qualidade de cobertura e, por fim, ela deve avaliar garantia de acesso e qualidade dos serviços oferecidos.